Abemos novo episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, eu voto e tenho comigo os meus cardeais eleitores. Olá, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Como estão, meus caros? Olá, Vasco, como estás? Cardeais, adoro. Deus te abençoe. Nunca pensaste, Joana, ser chamada de cardeal? Eu adoro, mas imagina, tem feminino isso? Pois, acho que não é? Pois é, temos um novo Papa que escolheu o nome de Leão XIV, peço desculpa, e é o primeiro Papa americano. Por cá arrancou oficialmente a campanha e terminaram os debates, mas os meus comentadores ainda querem opinar sobre estes últimos confrontos. O debate dos partidos com assento parlamentar, o debate dos partidos que não têm ainda lugar no Parlamento e o debate das rádios. Para além disso, vamos também abordar a deportação de imigrantes anunciada pelo Governo nos últimos dias. Gonçalo, começamos por ti já por este tema. Isto é uma última tentativa da AD de roubar votos ao Chega? É claramente, porque são 4.500 pessoas, não é? Se me perguntarem, a deportação de ilegais faz sentido? Parece-me óbvio, não é? Não é isso que está em questão. Agora a questão é, todos os ilegais que entraram ilegalmente em Portugal foram deportados? Não. Luís Montenegro está no governo há quanto tempo? Há mais de um ano. E só há 2 semanas ou menos das eleições é que se lembra de deportar 4.500 pessoas num gesto de propaganda. Quando António Costa, que eu e muito provavelmente toda a direita considera como o principal responsável pelo descalabro da imigração em Portugal, em 2017 e 2019, se não estou em erro, deportou mais gente do que Luís Montenegro vai deportar agora. Portanto, este número de propaganda de 4.500 pessoas, honestamente, acaba por ser um bocado ridículo. Sabes qual foi o critério para estas 4.500 havia, pessoas? Pelo que foi noticiado, dentro dessas 4.500 pessoas havia uma generosa quantidade que ora tinham entrado ilegalmente e não tinham os documentos, ora já tinham recebido ordem de expulsão também por parte de outros países do espaço Schengen. Okay. Portanto, poderiam ter... E também tinham um registro criminal em alguns dos casos. Justiça, portanto, claro. Havia aqui estas 3 questões. Se são todos, eu não sei se são todos ou não, os dados também não foram divulgados, eu também não pude ter acesso. Teria que perguntar diretamente ao Ministério da Administração Interna. E eles não te diziam, se calhar. E ao António Leitão Amar, não sei se me diziam ou não, mas enfim, pelo que foi noticiado, estes eram os 3 grandes critérios que levaram a estas deportações. Agora, a questão é, se estes são os 3 critérios, há aqui uma coisa, que é, devido muito que sejam apenas 4.500 pessoas nesta situação em Portugal, não é? Portanto, parece-me claramente uma tentativa de ir buscar eleitorado ao Chega, por uma simples razão. O Luís Montenegro percebeu que nas sondagens, em todas elas, o Chega começou a crescer na altura dos debates. Que é uma coisa interessante. O Ventura perde sempre os debates, mas cresce nas sondagens quando os debates acontecem. E houve agora uma votação ao público, creio que foi no debate das rádios, em que o público, mais de 50%, disse que o André Ventura ganhou. E, portanto, os debates acabam por favorecê-lo do ponto de vista eleitoral. Luís Montenegro, ao perceber isso, joga com Leitão Amar, que é o ministro da Presidência que mais relacionado com as questões de imigração, certo, e que acaba por fazer este gesto claramente de propaganda. E achas que será bem sucedido nessa... É assim, tarefa? Eu acho que eles, queres a minha opinião, eu acho que eles não vão ser deportados, essas pessoas. Achas que não? Acho que não. Vão se esquecer depois das porque repara, isto não é uma ordem de expulsão coerciva, isto é uma notificação, portanto, para a autodeportação. O que está a acontecer é que o governo notifica estas pessoas para saírem voluntariamente do país. Não é o Luís Montenegro que chega lá com um bastão e diz, tudo para fora. Portanto, é uma notificação, não é? Portanto, não há propriamente uma garantia obrigatória que estas pessoas irão mesmo sair do país, mesmo tendo o registro criminal ou tendo ordem de expulsão até de outros países da União Europeia. Portanto, de uma forma direta, isto é uma medida de eleitoralismo, só que normalmente elas resultam. As medidas de eleitoralismo são bem colocadas. Esta aqui eu acho que não foi, porque foi de tal forma mal colocada e tão descarada que eu acho que a maior parte das pessoas acabou por perceber que então, mas espera lá. Ok, o governo teve pouco tempo para implementar medidas estruturais a longo prazo. Assim, mas deportar imigrantes ilegais ou quem comete crimes e não sei o quê não demora 1 ano e 1 mês, não é? Portanto, muita gente vai ver isto como uma medida completamente eleitoralista e sem fundo daquilo que é a presença ideológica do governo. Muito bem. Joana, como é que tu viste este anúncio do governo? Olha, primeiro tenho que mandar aqui um aviso ao Gonçalo que vai interdir, não queria interromper, estavas a falar tão bem, sabes? Já vi. Estavas a falar tão bem que eu pensei, não vou interrompê-lo, mas para pedir os números à Administração Interna tinhas que encontrar primeiro. Pois, ela olha. Não, mas é verdade. Mas isso foi o que não me iam dar. Para tu poderes... Não era ele Gonçalo, mas era... Temos que deixar. Mas também, tecnicamente, ainda há a Ministra da Administração Interna, mas vai deixar de haver, porque ela não, já saíram notícias dizer que ela não vai ser aposta. Não sabia. Sim, não vai ser reconduzida. Não sei se mas de certeza? Que eu vi não foi o governo, a notícia que eu vi não foi o governo a dizer de forma expressa que não ia não colocá-la. Foi o governo a comunicar, mas isso foi noticiado. Mas ela não está nas listas, deve estar...
Eu não? creio que não. Não, Creio que a não. Ministra da Então Saúde isso é um está. sinal, E Eu, então. por creio que a acaso, não Margarida- confirmei a Margarida Eu Bel. não sei, não tenho a certeza, mas acho que Também não. não. Eu vi notícias disso, que ela não seria reconduzida, a Ministra Ok. da Então, sim. Administração Interna, a Margarida Lasco. Já E creio teve que. duas situações em que não apareceu. Tipo, Sim. Pois. Não, e Foi das eu mais acho que criticadas, não é? as duas maiores lacunas do governo nesta governação foi a saúde, mas aí eu creio que não é tanto uma questão da ministra, que Não. acaba por ter sempre responsabilidade, certo? Claro. Mas é mais uma questão estrutural, porque já Exato. vem dos Sempre tempos foi, do não é? PS e não sei o Sim, quê. A administração interna, eu acho que houve ali momentos em que a própria ministra teve responsabilidade, nomeadamente nas questões de comunicação. Não falava ela em primeiro lugar, esperava sempre pelo primeiro-ministro. Na questão, o ministro da Coesão Territorial, que falou antes dela 2 vezes. Exatamente. Tanto falou nos incêndios, com aquela não história das se malas, Sim, não era é? isso que eu ia mencionar Como também. agora, que depois teve aquela também. Ele também só tem sentidos infelizes. Também disse aquela de manter sim. o ataque do ciberataque. É o problema em aberto. oposto. É o problema oposto. A ministra da Administração Interna fala pouco e Ele o fala ministro demais. Castro Almeida às vezes fala demais. Não, e depois aquilo da Exato. gasolina, dos quê? choferes. Sim, portanto, Ah, ele das aparece gasolina. a falar. Ele, pelo menos, pá, isso ninguém lhe tira. Ele dá a cara. Dá, também dá. diz com cada coisa. Mas às logo vezes no dá início. jeito, para desvio de Pois. atenções, às vezes Exato, dá exato, jeito. é verdade, Se calhar é é verdade. propositado e nós estamos aqui Mas- na armadilha. Em relação a isto, Joana, Em sim. relação a isto, bem, como eu já disse, eu gostei de ouvir o Gonçalo falar no sentido de que foi uma medida de eleitoralismo, que elas existem, nós sabemos que existem, é política e a política também se faz assim, muito embora se calhar as pessoas tendencialmente tendem a dizer que gostavam que os políticos fossem mais genuínos, fossem mais pessoas normais, mas também não podem ser pessoas normais para ser políticos e o jogo político também se trava muitas vezes com manipulação de ideias, de massas, de capitalização de votos. No entanto, acho que há limites, acho que na política não vale tudo, já dizia Marcelo Rebelo de Sousa quando debate André Ventura nas presidenciais. Nas presidenciais, e não vale mesmo tudo. E acho que Luís Montenegro está aqui a tomar uma postura de capitalidade de votos do Chega, não é? Aquilo que dizias, Gonçalo, só mudava uma coisa, que é não foi António Costa que deportou e também não será Luís Montenegro a deportar, é a AIMA, não é? Não, sim, mas a ordem do governo, ou seja, Mas há quando ainda- dizemos o Luís Montenegro ou o António Costa, Sim, é mas, por ou seja, ordem de porque consequência do é isso Executivo. que o Luís Montenegro quer fazer, quer tomar conta de um processo que já está institucionalizado, que Certo, já certo, está certo. escrito na lei. Sim, sim. E, portanto, já tem normas, não sei se está em lei ou se é decreto-lei, não sei certamente, concretamente não sei qual é o diploma legal, qual é a tipologia do diploma legal, mas já está regulamentado que a AIMA, perante certos requisitos, tem que notificar as pessoas para abandonarem o país de forma voluntária. Que é isto, não é de forma involuntária, porque a PSP não tem competência para expulsar os imigrantes. Sim, Essa chega lá com o competência corpo de intervenção, Exatamente. com cães e... é da AIMA. Faz, não. E aquilo que alguns partidos à direita gostariam que tivesse, não é? Que existisse uma partilha de competências para a PSP, para que a PSP pudesse fazer esse trabalho e que se fosse uma expulsão coerciva. E dá-me alguma graça quando Luís Montenegro reclama que está a tomar conta da imigração com o humanismo, não é? Mas depois assume estas possibilidades de partilhar aqui uma certa responsabilidade com a PSP. E faz mesmo muita confusão como é que um partido de centro, ou que se diz ser de centro, está a tomar certas posturas em relação à imigração. Na sexta-feira, no sábado, um amigo meu perguntava-me sobre esta medida, porque vê a notícia, não é? Sim. Vê a notícia e diz, espera lá, mas o governo vai deportar, porque as pessoas não sabem de todas as normas que existem em Portugal. Claro. Portanto, as pessoas não sabem que já é a prática da AIMA, perante determinados requisitos, aquelas pessoas, se estiverem ilegais, se estiverem eu também, criminal, exatamente, eu ou também ordem de concretamente expulsão de outros não países. sei exatamente aqui a matéria legal O que foi de forma noticiado exata. foram esses três, o que foi noticiado pelo menos foram esses três requisitos. Era a ordem de expulsão de outros países da União Europeia, registro criminal e entrada ilegal. Ou seja, é assim que as coisas funcionam. Não sei se as pessoas têm alguma novidade em relação a isto, mas as coisas estão escritas e perante determinada situação há determinada A consequência. maior parte das pessoas não Portanto, faz ideia, não é? perante uma previsão, há uma estatuição. Portanto, ou faz-se isto ou faz-se aquilo. E o que acontece, e o que me faz muita confusão é este meu amigo dizia-me assim: será que isto é possível? Mas isto vai mesmo acontecer, Joana? Porquê? Porque como ele e como muitos portugueses viram aquilo, quando a notícia sai, pensam, é Luís Montenegro que está a fazer isto, mas isto já não é prática habitual, porque a imigração é uma bandalheira e não se deporta nada. Mentira, sim, tem-se deportado. Houve muitos anos em que se deportou mais do que estes 4.500, como tu disseste bem, Não se falava e esses tanto anos na do altura. PS. Pronto. Agora, ele da altura dizia-me assim, e pá, eu achei esta expressão maravilhosa e queria trazer aqui, que é, ele dizia-me assim, porque eu estava-lhe a explicar, não, mas repara, Luís Montenegro está só a andar a capitalizar votos do Chega, direita, sim. porque já percebeu que sem uma maioria não vai conseguir governar e, portanto, não vai conseguir buscar votos à esquerda, então vai tentar ir buscar votos à direita para secar o Chega, para conseguir ter os votos deles. E ter a maioria e não ficar ali com aquele empecilho que é o Chega no Parlamento. E a da altura ele dizia-me assim, ok, Joana, tudo bem, mas
se este partido diz as mesmas coisas que o Chega e se isto realmente se concretizar, isto porque o meu amigo achava que as prestações só iam acontecer neste governo, então em que é que ele é diferente do Chega? Ou seja, esta aproximação tão grande ao Chega faz com que este partido, este PSD, que diz não, porque há pessoas à direita que defendem isto, não é? Mas isto é uma boa estratégia para secar o Chega e para nós não cairmos no radicalismo. Ok. Não disse extrema-direita, disse radicalismo. Sim. Não, mas eu concordo. Portanto, há pessoas que dizem, não, mas ele está a fazer uma boa estratégia porque assim está a secar o Chega. Está a secar o Chega, mas não estará ele a exercer a força do Chega? Ou seja, está a secar o Chega e está-nos a proteger do quê? Se ele próprio está a assumir. Ou seja, se ele diz coisas que parecem o Chega, se ele faz coisas que parecem o Chega, é aquela coisa, se tu dizes e pareces a isto, tu não serás isto. Mas é só neste caso também, não é? Não é só neste caso, quer dizer, no caso da imigração, sim. No caso das mulheres da violência doméstica, nós tivemos uma desvalorização absoluta em novembro do ano passado relativamente a isso, relativamente à utilização da terminologia de ideologia de género e o facto de tentar retirar a disciplina de cidadania ou diminuir as horas ou rever o programa. Portanto, não estamos a falar só de um tema como a imigração, estamos a falar de temas de direitos humanos. E Luís Montenegro tem tentado apanhar as pessoas do Chega por aí. Também não consegue apanhá-las economicamente porque o Chega nas medidas económicas é fraquíssimo. Portanto, também ou consegue apanhá-las aqui neste quase reverse do woke, não é? Ou então não consegue de outra maneira. Aquilo que a mim me está a chocar a Luís Montenegro é isto, é a maneira como está a utilizar o partido Chega e está a transformar-se também um bocadinho neste partido Chega. E acho que é preocupante para a nossa democracia termos um partido de centro, ou que se diz de centro, a colar-se tanto à direita. E o PS, no meio disto tudo, que também já houve ali várias trocas de ideias. Eu acho que nós estamos a ver uma coisa interessante, que é os três principais partidos estão praticamente, enfim, a forma é diferente, Mas concordam no conteúdo. Enfim, o Ventura esbraceja um bocadinho mais, o Luís Montenegro tenta puxar um bocadinho mais a ala de narrativa do André Ventura para secar eleitorado. O Pedro Nuno Santos tenta puxar mais à narrativa moderada Exato. Da parte do PSD. Portanto, nós agora quase que estamos num puxar da janela de Overton, da janela ideológica daquilo que é aceitável no discurso político na sociedade portuguesa, um pouco mais para a direita. E isso pode levar a uma coisa, acho que pode levar a um acerto ideológico de Portugal, porque eu creio, enfim, que Portugal, comparativamente ao resto dos países da Europa, está significativamente mais à esquerda, por vários casos. Ainda temos o último partido marxista-leninista com representação no Parlamento Nacional, à exceção da Grécia, não sei se eles ainda têm ou não, acho que não, mas somos dos poucos, não é? Somos dos poucos, enfim, há vários fatores. Abaixo dos grandes grupos económicos. Nos grandes grupos económicos. Por acaso, só aqui uma parte, eu vi o bom partido do Paulo Raimundo, recomendo vivamente. Já Raimundo está a surpreender muito nesta campanha. Devo dizer que gostei imenso do episódio. Mas isto para dizer, e houve esse acerto. O que é que isto pode levar também? Pode levar a alguma coisa que aconteceu de forma oposta nos outros partidos da direita radical europeia. Se nos partidos da direita radical europeia houve uma moderação do discurso, ou até em alguns pontos ideológicos, Le Pen de 2025 é claramente mais moderada da Le Pen de 2008 ou 2009 ou 2011. É claramente mais moderada. A própria Giorgia Meloni é mais moderada em 2025 do que era há 5, 6, 7 anos atrás. Mesmo que ideologicamente não seja. O que é que isso aconteceu? O que é que publicamente, achas? porque há uma institucionalização dos próprios partidos e quando chegam à questão dos poderes do sistema é preciso, para conseguir manter determinado tipo de eleitorados, para se manter no poder, fazer uma comunicação um pouco mais institucional para manter essas régias do poder, quer nas massas, quer nas elites. Isso tende a acontecer. Achas que é só por isso ou mudam de ideias, entretanto, as pessoas também podem evoluir, não é? As pessoas podem mudar, atenção, isso é possível. Mas normalmente também é mais essa questão institucional do que propriamente a mudança de ideias. Mas podem ser as duas. Mas normalmente o caso do Pedro Nuno, achas que ele não concordava? É tanto o Pedro Nuno, não ia tanto pelo Pedro Nuno. O que pode acontecer em Portugal, ao contrário dos outros partidos da direita radical europeia que se moderaram em determinado aspecto, quer seja a Le Pen, quer seja a Meloni, estes dois exemplos, mas poderiam ser outros também, o que pode acontecer ao Chega é o oposto, que é radicalizar-se. Ainda mais. Porquê? Porque se o Chega percebe ou depreende que a narrativa de Luís Montenegro e do PSD é muito similar à do Chega, ou roubar, não é? Então ele tem que ocupar um outro espaço. Isto é como um mercado económico, não é? Portanto, se eu vendo um produto e há um concorrente do mesmo mercado que apresenta o mesmo produto, mas que é mais bonito ou vende melhor, ou etc., eu vou ter que apresentar um branding e um marketing diferente no mercado das ideias, que é o que acontece aqui. Portanto, o Chega não se vai posicionar à esquerda porque esse espaço está do PS, não é? Portanto, tem que se posicionar à direita, o que significa que o Chega até pode não se radicalizar ideologicamente, mas pode radicalizar-se mais do ponto de vista do discurso para tentar cativar mais eleitorado que não está tão próximo ao PSD e eventualmente mais abstencionistas. Portanto, pode acontecer um fenómeno em Portugal que não aconteceu nos outros países. Também devido, daí eu ter começado o argumento por aqui,
ao facto do país estar mais à esquerda Pois. do que os outros países da Europa. E assim, neste caso, acontece o oposto. Não é? Se nos outros há uma moderação, mesmo que pouca, ou que mesmo que se enquadram ainda nos partidos radicais, há essa moderação no exterior. Aqui há uma radicalização por este motivo do aproximar de Montenegro à direita. Mas tu não prevês É que isso curioso. seja agora? É só... Não digo que seja no curto prazo, mas dependendo da governação de Luís Montenegro, vamos imaginar aqui um cenário. Depende dos resultados que E dos temos resultados agora. também, Exatamente, daí eu dizer que no curto prazo é um pouco dúbio porque Exato. não sabemos o que é que vai acontecer. Mas imaginando que o Luís Montenegro ganha as eleições, que é o mais provável, governa, e vamos imaginar que o tópico da imigração, que é o que move mais os partidos da direita radical, Vem à baila, continua a sim. não ser resolvido. Porque, de um ponto de vista prático, esta medida dos 4.500 imigrantes acaba por ser fazer pior do que a do António Costa, porque se são deportados 4.500 imigrantes com este aumento grande de imigração que houve neste último ano, e o Luís Montenegro acho que aumentámos 500.000 imigrantes, acho eu, não É quero... residual o número, não é? Sim, é muito pouco. Se compararmos o número de 2017, que foi superior, acho que era 2017, deportou-se mais pessoas e entrou menos gente. Ok. Portanto, tecnicamente, o governo de António Costa, proporcionalmente, eficaz. foi mais eficaz na Para aquilo que deportação as de pessoas ilegais, acham que era. criminosos e etc., do que propriamente Luís Montenegro em 2025. Pois. O que acho que muita gente ainda não percebeu isto. Portanto, António Costa proporcionalmente foi mais eficaz na deportação de ilegais do que Luís Montenegro em 2025. Quer dizer, ficar não sabemos. Porque O ano ainda não acabou, não é? Mas Sim, sim. pronto. há mas- notificação de abandono voluntário Sim, do país, não há sabemos se notificação. realmente Pronto, se aconteceu. abandonaram, não é? Sim, mas houve mais notificações. Eu queria só completar uma coisa que eu estava a dizer antes e já vou passar para Pedro Nuno Santos ou para a esquerda, porque acho que aqui também há aqui um lado da radicalização. Meu Deus, eu agora, Nossa Senhora, com a esquerda, que é, não, com a polarização, que é, primeiro sobre esta ovelha que se faz parecer de lobo, não sei, eu sou péssima com ditados populares, mas ou seja, este Luís Montenegro que Lobo se em faz pele de parecer... cordeiro, não é? Sim, Essa, talvez, essa, é essa, capaz. essa. Luís Montenegro fazer-se passar pelo Chega. Há uma coisa que se calhar o PS não está a perceber, e eu até acredito que tenham bom. Não acredito, mas vou fingir que acredito que tenham boas motivações de tentar realmente secar o Chega e tentar manter a ordem no país moderado e não sei o quê. Mas o que o PS não se pode esquecer é que um dos grandes danos que o Partido Chega faz ao nosso país é que normaliza o discurso de ódio. Normaliza o discurso racista, o discurso xenófobo, o discurso homofóbico, e Luís Montenegro, com aquilo que... Luís Montenegro e o PSD, o Soares também faz isso na Assembleia da República, quando diz que não sabe se vai votar em Trump, não é? Por exemplo. Ou quando Não, mas começa... isso não é, Foi na isso não é Assembleia da discurso de ódio. República. Não, mas, Isso não é mas discurso. isto Foi não uma é discurso de entrevista. ódio, mas quer dizer, ou quando começa a dizer só há homens e só há mulheres, portanto temos que, quando é os produtos, aquela questão dos produtos menstruais para pessoas e embirrarem com a palavra pessoas, tem que lá estar mulheres, porque só há... Pá, eu acho que começaram a Mas arrastar-se. isso não é discurso de ódio, estás a ver? Não, mas ou seja, Porque não é depois imagina, isso. eu acho que o problema depois é que- Eles começam a entrar por aqui. Claro que isto ainda não é. Mas eles estão... Porquê é que foram atacar isto? Foram atacar isto porque querem falar para aquele eleitorado. Claro não, que isso claramente. essa frase em si mesma não é um discurso de ódio ainda. Mas o que eu quero dizer com isto é que o que o PS não se pode esquecer Para é fechar. que começarem a arrastar-se para o lado do Chega, mas na imigração há sim, nomeadamente a questão do que foi feito na Rua do Bem Formoso e da operação policial, que também houve um aproveitamento político desta operação policial, que não foi do governo, mas o governo tentou um bocadinho no início aproveitar-se dela. O que acontece é que, e o ponto é este, um partido como o Chega normaliza discursos de ódio relativamente a minorias ou relativamente a grupos mais desfavorecidos no campo do direito, dos direitos humanos. O PSD, com a expressão e com a mediatização que tem um impacto ainda maior na normalização do discurso de ódio. Portanto, vai danificar ainda mais o país do que o Chega, na verdade. Porque o impacto que tem na normalização do discurso de ódio é ainda maior do que o que André Ventura algum dia pode sonhar ter. Portanto, Luís Montenegro tem que ter atenção a isto. Muito bem. E como é hábito, todas as semanas, quero ouvir as sugestões dos meus comentadores. Começamos por ti, Joana. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, eu vou recomendar, estava aqui perdida nas recomendações, mas nós no intervalo saímos aqui do estúdio e fomos ali ver a Taça da Liga, que está aqui no Observador. No Observador, é verdade. E eu e o Gonçalo tirámos ali uma fotografia com a Literalmente taça. a taça da Liga. Exato. A taça mesmo. A taça mesmo, Yeah. a mesma taça. E nós estivemos ali com a taça e falámos de futebol porque eu e o Gonçalo estamos unidos pelo vermelho, não é? Não Há na um vermelho política. que nos une. Não na política, no Bem. futebol. É verdade. Portanto, ideologicamente estamos muito diferentes, mas o futebol une-nos. É verdade. O Salazar Avia está muito orgulhoso desta união. Mas a minha sugestão, portanto, nesta onda futebolística vai para o jogo, o derby, que se vai acontecer no Estádio da Luz no sábado, e que o Benfica pode ser campeão desde que marque um golo ao Sporting ou que tenha uma diferença dois. de 2 golos. Dois. Se marcar só um, nós marcámos em casa também, não é? Eu acho que tens que marcar Isso 2 já golos não para sei. seres Eu campeão acho que nós logo. marcámos um 0 lá. Se ganhares 1-0, tens que... É o último confronto direto.
Não, mas eu acho que se ganhar 1-0 não dá. Tens que ganhar mesmo por 2 golos ou mais. Espera, se nós ganharmos 1-0, temos um gol do Sporting em casa e um gol do Benfica em casa. Eu acho que só somos campeões se ganharmos por 2 golos ou mais. 2 golos, vamos esperar 2 golos no 2-0. sábado, mas Eu olha acho que eu que não é tenho a mesmo isso. certeza. Eu acho que nós conseguimos. Bem, Pedem vamos aos, confirmar. aos fact-checkers do Vamos Observador. confirmar. É. É mais seguro se for com 2. Vamos ver a Joana e o Gonçalo a festejar no Marquês ou não? Olha, Sim, eu vou para o pode ser. Marquês e vou ao estádio, na verdade. É possível. Eu não vou ao estádio, mas Eu vou ver o jogo no estádio, é claro possível que que vá ao sim. Vou ver Marquês. este e vou ver o próximo. O Gonçalo se calhar nem consegue festejar, não é? Está toda a gente em cima dele. Gonçalo Eu Sousa! vim lá tirar umas fotos. Vamos. Aos direitolas fãs do Gonçalo. Vamos. Olha lá. Pronto, e a minha sugestão é esta. E agora uma sugestão política. Vejam Sim. O Bom Partido de Geirinhas, porque está épico. Mariana Mortágua é ótima a ver cervejas, a avaliar cervejas. Ela acertou, não foi? É Super Bowl e Impressionante, Sagres. uma cena É uma cena muito impressionante. ridícula. Eu vi É só verdade. essa parte desse Qualidade, teaser. uma É verdade, coisa é verdade. Eu ainda impressionante. não vi do Paulo Raimundo. Muito bom, eu Já vi vi ontem. Luís Montenegro e rimo bastante. Uau! Portanto, Viram que ele não sabia jogar o Pedra, Papel ou Tesoura? Fiquei não um bocado sabia, não, chocado mas com sabes o que é isso. que eu achei mais chocante? É que eu achava mesmo que aquele nome, Spinum Vivo, era meio Pokémon, meio daquelas ele vai listas explicar, sim. aprovadas das empresas do Balcão na Acho que ele hora. explicou no Parlamento na altura, não foi? Olha, eu não vi sei. isso. Ele Que é explicou. de espinho viva. É de Sim, espinho sim. viva. Que Eu era queria de- pôr em espinho vivo ou uma coisa assim. Ele até É de falou espinho das viva, que peixeiras, era, não é é? a frase Qualquer que, coisa assim. Sim, das sim. peixeiras. Ele já tinha falado disso já. Ele falou é disso no verdade. Parlamento. Ele tinha Olha, Olha, falado. eu não tinha ainda ouvido, então fiquei informada pelos Geirinhas. E uma nota que eu acho mesmo que há uma camada da sociedade que a informação que tem política É aquela. é aquela. Uhum. Pronto, e eu nem sei se isto me deixa feliz, se me deixa triste, Pois. sinceramente. Pois. Gonçalo, Olha, Vasco, eu vou recomendar. também é uma coisa especial. É verdade, sim, senhor. Porque. Quando é que foi? Foi anteontem ou ontem? Foi Ontem. Quinta-feira. Quinta-feira, exatamente. Tivemos Joana Marques Brás na TVI, É verdade. no 2 às 10, a falar com Cristina Ferreira sobre. E Cláudio Ramos, não E vamos Cláudio excluir os Ramos. homens, com igualdade de Cláudio géneros. Ramos. Sim, 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 com os dois. Não é me verdade. acusem de ser uma feminista tóxica, por amor de Deus. Mas tivemos Joana Marques Brás, minha colega de painel aqui na Geração V do Observador, a falar de forma muito interessante sobre transtorno obsessivo compulsivo Uhum. no 2 às 10. Vejam Portanto, todos. quem quiser ver, está à vontade. Tema muito A que horas é que foi? importante. É Foi às por volta 10? das 11. Ah, Não, já foi a já meio era do 11. programa, sim. Ok, pronto. Portanto, sim. Ok. E pronto. Podem eu conhecer já um disse bocadinho para melhor a verem. Joana. E sobretudo, quem tiver algum tipo de sintoma que considere, se virem e acharem, eu também faço isto, marquem uma consulta num psicólogo, mesmo que o SNS não os tenha. Vamos aqui com a resiliência para cima deles e vejam, por exemplo, as consultas sem paredes do manicômio, que tem consultas acessíveis, a Associação Nomes Mater, que trata pessoas com perturbação obsessiva compulsiva também, para consultas mais acessíveis, procurem ajuda. Muito bem, obrigado Joana por trazer este tema. O Gonçalo Sim, é que, mas o ela- Gonçalo é que mas- trouxe Sim. o tema, na verdade. Falares no tema, pronto, fora Exato. aqui e fora daqui também. Passamos agora a bola outra vez para ti. Vamos iniciar aqui com a vossa discussão sobre os debates. sim. Começamos pelo debate dos grandes. Pelo debate dos grandes e Conta-me dizer, queria complementar só uma coisa que o Gonçalo disse na primeira parte relativamente à institucionalização do Chega, à aproximação ao centro e abrir-se aqui um espaço de uma direita mais radical que fica vazia, Sim. que não fica porque o Chega continua a ser uma direita radical, mas ainda Não, isso assim... isso é. E o que tu dizes é que se o Luís Montenegro começar a utilizar uma venturização, podemos dizer isto, não é? Pois que agora a Sim. montenegrização também Exatamente, está então muito na moda. o Luís Montenegro está numa venturização. Eu acho que é isso, não é? Olha, Pronto. vamos ver se pega. E também. vamos ver se pega. E, Sabes que no núcleo chegano já Sim. existe essa expressão. Ah, é? No núcleo, Aventurização? sim, Ah, aventurização. não sei o cá para eles fora. têm que Sim, me contratar. sim, sim, sim. Eles têm que me contratar. Consultora. Consultora de comunicação. Comunicação, sim. E o que acontece é que eu acho que o ADN corre aqui sérios riscos para eles, positivos para o resto do mundo, para Portugal negativos, de poder eleger uma pessoa. Aliás, porque Joana Amaral Dias é muito fervorosa e efusiva a comunicar para aquele tipo de eleitorado, e quando André Ventura se começa a chegar um bocadinho mais a moderar-se um bocadinho no discurso, mesmo assim mantendo a gênese do Chega, mas um bocadinho mais moderado, o que acontece é que há um certo eleitorado que quer mesmo sangue e quer mesmo protesto à séria, que pode ficar um bocadinho órfão e haver espaço aqui para o ADN entrar na Assembleia, e isso a mim preocupa. Ou seja, tu dizias que aquilo que vai acontecer é que André Ventura se vai chegar ainda mais à direita, ou vai se radicalizar mais. Eu tenho medo que entre o ADN e que permita ao André Ventura, porque se calhar depois eventualmente fazem uma coligação, provavelmente, não sei. Eu não ia tanto pelo ADN.
permitir espaço ao André Ventura de se manter num lado mais moderado quando tem um partido para segurar os votos mais extremistas e começam a crescer em conjunto. O meu grande medo é este, é que o ADN entre no Parlamento, que André Ventura consiga manter-se no seu lado moderado e consiga capitalizar alguns votos conservadores, de direita conservadora, que não são necessariamente Chega, mas um ex-PSD, uma ala mais à direita do PSD, um ex-CDS e uma ala mais à direita do PSD, e que depois se faça panelinha com o ADN e que aqui consigam crescer em conjunto. Isso para mim assusta muito. Eu não acho que o ADN se enquadra na extrema-direita. O ERCT, claramente. Mas eu não creio que o ADN se enquadre, muito menos pela Joana Amaral Dias, que pode ter um discurso muito efusivo. Será que eles sabem o que é que são? Populista, eles sabem o que é que são, o ADN? Sim, eu diria que é... Eu podia dizer o que é que eles são, mas se calhar não podia aqui. Eu posso colocar o ADN como uma espécie de direita soberanista, claramente com um discurso radical, mas que ideologicamente eu não os colocaria de forma tão radical, talvez, como Chega. Poderão ser, porque a Joana Amaral Dias é muito efusiva no discurso e é populista. Então a Joana Amaral Dias, sendo eleita, ficava à direita do Chega ou à esquerda? Eu colocaria a Joana Amaral Dias entre a Iniciativa Liberal e o Chega. Okay. Não colocaria... Sério? Sim. Isso também pesa na minha decisão. Não acho a Joana Amaral Dias individualmente. Pois o partido individualmente também é um pouco complicado para mim dizer, porque eu ainda não vi votações na Assembleia da República do ADN. Mas ela, se for eleita pelo partido, ou seja, tu quando assentas tens que assentar pelo partido. Por isso é que eu dava a dizer, a sério, porque é o partido, não é ela, não é bem nada, não é? Mas, ela é repara, onde tiver espaço. Estamos a falar da Joana Amaral Dias e eu acredito que, enfim, o Bruno Fialho é que é o líder do partido, mas eu acredito que se o ADN conseguir a eleição, e que eu acredito que vamos ter pelo menos 2 partidos novos na Assembleia da República, 2, 3, já vou explicar isso, muito se deverá a Joana Amaral Dias. Claro. Pela questão mediática dela, acho que ela teve uma boa prestação no debate, e eu colocaria aí, até porque em determinados pontos eu creio que há mais compreensão, não com a questão da propaganda LGBT, mas com a questão de direitos LGBT, não com propaganda LGBT. Acho que o ADN é mais tolerante nesse aspecto, até porque eu já ouvi algumas críticas do Bruno Fialho a quem fazia críticas mais ofensivas aos direitos LGBT, não à propaganda LGBT. Acho que a Joana é a favor do aborto, por exemplo. Sim. Tenho ideia. Não sim, sei se já mudou bastante. Não mudou, a única coisa é a gratuitidade no SNS, mas é a favor da existência. Portanto, há ali algumas coisas que alas mais à direita do Chega, ou mais tradicionalistas, ou mais radicais, enfim, não estariam de acordo com a Joana Amaral Dias. Portanto, eu colocaria a Joana Amaral Dias ali entre a Iniciativa Liberal e o Chega no Parlamento. Muito bem. Joana, pegando agora no debate, conta-me então, tudo. Debates. Achei muito interessante, só uma notinha, achei muito interessante Luís Montenegro, no início do debate, quando a primeira pergunta que sai sobre a queda do governo, e ele engana-se, ele diz portanto, basicamente, portanto, ele diz que o governo cai e que a responsabilidade, ele diz qualquer coisa como a responsabilidade a responsabilidade da aprovação, chumbo, da moção de censura, confiança. Foi uma maneira de enfiar ali. Isso que foi um zig-zag. Eu achava que vocês iam falar do zig-zag. Eu acho que sim, eu acho que aquele engano não foi de propósito, não foi sem querer, eu acho que foi de propósito para colar uma igualdade entre moção de confiança e moção de censura, que não é a mesma coisa. Até isso foi pensado. Eu não me admiro, eu também pensei nisso. Também pensaste nisso? Sim. Eu fiz uma sondagenzinha assim no meu Instagram e tive muita gente a dizer que também achava que tinha sido propositado. Relativamente ao debate em si, eu acho que a Mariana Mortágua disse uma coisa muito interessante logo na primeira pergunta sobre imigração, que foi a fuga da direita é atacar os imigrantes, e foi muito interessante porque ela disse isso logo no início e depois vemos André Ventura a fazer isso durante grande parte do debate. Ela diz, a fuga da direita é sempre atacar os imigrantes. Como é que se resolve a imigração? Ou qual é o problema da imigração? Enfiam os imigrantes. Saúde, imigrantes. Porque o problema da saúde é aqueles que vêm para cá tentar ter os nossos serviços de saúde sem contribuir. O problema da imigração é que eles vêm para cá e não têm onde morar e moram 30 numa casa. Quer dizer, o problema da imigração é muito maior do que isto e muito mais complexo do que isto, e não é porque há imigrantes a viver em condições altamente precárias e não dignas em casas assim, ou porque há pessoas que vêm ter os filhos ao SNS porque querem, na verdade, sobrevivência para eles e para os filhos. Portanto, acho que, claro que pode haver abusos e claro que há, mas são tão residuais, e esse não é o problema da imigração nem da saúde. E André Ventura usou esse argumento, claro, não é? A seguir, quando falamos da habitação, André Ventura, por acaso, foi o único. Estás a ver? Isto é propositado. Parecia que não. Foi o único partido que não apresentou efetivamente nenhuma medida. E eu achei interessante. Rui Rocha apresenta uma medida que eu não concordo, mas apresentou e explicou-a com cabeça tão crime. E na habitação, não é? Na habitação. Sim.
Na habitação, a parte da habitação foi a parte que eu mais gostei de todo o debate. Porque na parte da habitação, os partidos foram mesmo explicar porque é que somos a favor do teto de rendas, porque é que não somos a favor do teto de rendas, porque é que achamos que deve-se reforçar a construção. Para mim, a pessoa que sai vitoriosa aqui neste debate da habitação é Rui Tavares, que consegue explicar de uma maneira muito clara e com frases muito concretas e que vão mesmo ao cerne da questão e ele diz, o problema da habitação é muito mais vasto do que isto, nós não nos ficamos só com uma medida, que é a crítica que eu faço, por exemplo, ao Bloco de Esquerda. Acho que se ficou só na mesma medida. Acho que Rui Rocha também se ficou muito numa só medida. Mas Rui Tavares conseguiu salientar os problemas todos e acho mesmo que quem não viu deve puxar para trás. Podem não estar no livro, está tudo bem, não é isso. A questão não é para estarem no livro. Eu nem sei. Há muita gente que acha que eu sou do livro, eu não sou do livro. No fundo, não se esqueça do livro e tenho muitas críticas a fazer ao livro. Sim. Mas acho que Rui Tavares, como exercício de compreensão do que é que está a acontecer neste país, acho que é muito interessante ver aqueles minutos dele a falar sobre isto no debate, que foi no domingo, portanto ainda conseguem pôr para trás, porque ele conseguiu explicar muito bem. Acho que Inês Sousa Real conseguiu trazer aqui uma coisa muito interessante, que foi, voltou a falar do tema da violência doméstica e voltou este tema a não ser pegado. E pronto, e queria dar duas notas. Uma para André Ventura, que só se limitou a criticar os outros e a não apresentar as suas medidas e a não esclarecer as suas medidas. E Rui Rocha, apesar de ter explicado bem a habitação, fez uma coisa que eu odiei, porque na habitação o debate estava a começar a ir para um sítio bonito, de eles estarem realmente a conseguir explicar as suas ideias de forma como política que deve ser. E o Rui Rocha, a dada altura, critica os outros partidos à esquerda e começa a dizer, estes querem vir com propostas de Frente Popular da bancarrota, vem ali com soundbites, não é? Mas depois começa a enunciar as propostas deles e diz, isto é terraplanismo económico, é obscurantismo, ou seja, ele pode não concordar, mas quando ele diz terraplanismo económico, é quase dizer, estes são burros economicamente e eu é que sou inteligente. Eu acho que não se deve debater assim. Sim. Pronto. Muito bem. Gonçalo, queres falar sobre isto ou passamos para os pequenos? Sim, posso dar aqui uma nota dos debates grandes. Os debates dos grandes, quando são todos ao mesmo tempo, ali o objetivo é segurar eleitorado e eventualmente ir tentar buscar ali um bocadinho ao lado. Os mais eficazes nesse aspecto para mim foram duas pessoas, com estilos completamente diferentes. Mas de um lado Rui Tavares, de longe. O Rui Tavares neste momento só não é o segundo maior partido em Portugal porque o povo português é extremamente conformista, porque o PS é um partido falhado ideologicamente. Mas vai ser o segundo partido à esquerda, com Se nós estivéssemos em França, o Rui Tavares era o maior partido de esquerda, o LIVRE era o maior partido de esquerda neste momento. Porque embora eu acho que o Rui Tavares ideologicamente ele é mais radical do que aparenta ser, ele tenta moderar o LIVRE num aspecto que consegue ir cativar votos ao centro. Isso é inteligente da parte dele. Se nós não vivêssemos num país de tal forma conformista ideologicamente, o Rui Tavares neste momento tinha mais votos que o Pedro Nuno Santos. É melhor, mais competente e do ponto de vista de alguém que aprecia a vertente empresarial, a startup do Rui Tavares está em ascensão, a do Pedro Nuno nem por isso. Isto para dizer. Tem mais trabalho, Pedro Nuno. Hã? Tem mais trabalho, Pedro Nuno, na política. Achas? Menos tempo para dedicar. Pois, talvez. Eu não sei, porque olha, o LIVRE também é um partido tão pequeno que o líder também tem muito trabalho. Pois, exato. Tem 2 líderes, não é? Não te esqueças. Sim, também. E depois o outro foi o André Ventura, por uma razão completamente oposta, porque o eleitorado do Chega neste momento vota muito no Chega por uma questão, pela questão da imigração. E ele em todos os tópicos foi colocar a questão da imigração para fugir às perguntas, mais ou menos para fugir às medidas. Certo, porque é uma crítica que eu faço ao Chega, não é? E eu enquadro-me dentro desse espaço ideológico da direita, não é? Porque às vezes fica um bocado dúbio quando se fala das questões da habitação que mencionavas aí. Já não me recordo bem da parte da habitação de todos, mas em vários momentos, não só por parte do André Ventura, mas por parte de momentos passados de vários intervenientes, parecia que faltava pouca profundidade. E isto é um problema, porque, por exemplo, o problema da habitação é um problema profundo, como um fenómeno social que é o que Rui Tavares diz. Daí eu ter dito que o Rui Tavares teve uma prestação muito boa, porque falou na questão da multidisciplinaridade, que é necessária para analisar fenómenos sociais e compreender que só com uma ciência exata ou social, ou só com um ângulo ou uma abordagem, eu não consigo resolver o problema da habitação. Se o problema da habitação está relacionado com a falta de oferta privada, sim. Com a falta de oferta pública, também. Poderá ser em quantidades diferentes, certamente é. Com a imigração, também. Com os vistos gold, a meu ver minoritário, mas também. Também, claro. Portanto, eu não sou fã dos vistos gold, digo já, só que para mim não existiam. Mas, em todo o caso, é demasiado complexo para estarem em tão desacordo uns com os outros. E isso acabou por ser um problema. Agora, ainda queres falar sobre... Só os muito pequenos, rápido, para concluir. Eu queria perguntar exato quais é que tu destacas dos pequenos debates. Acho que houve 4 intervenientes e eu faço a análise dos debates de quem é que conseguiu cativar mais o seu possível eleitorado, quem é que teve mais sucesso nesse aspecto. Eu coloco 4 partidos. Então. O Volt, acho que foi muito eficaz. O Volt tem um problema que é, devido ao conformismo dos portugueses, não tem mais votos porque
há muita afinidade ideológica também, e partidária mais, com o PS e o PSD, porque é aí que o Volt quer... Eles dizem mesmo, estão no centro, não é? Estão entre o PS e o PSD. Não é um partido economicamente de esquerda, mas é um partido com consciência social, de Estado Social e etc., mas aceita capitalismo, e é claramente federalista na mesma ótica, ou até mais, do que o PS e do PSD. Portanto, situa-se ali naquela índole ao centro, que é onde eles querem situar. E o Duarte Costa foi muito eficaz em exprimir, um pouco na ótica do discurso do Rui Tavares, um bocado mais ao centro, a exprimir um pouco as suas ideias. E foi muito eficaz, sem dúvida, o Volt, um deles. Sim. O outro, a Nova Direita, com o Júlio Ferreira, muitíssimo eficaz a tentar ir buscar o eleitorado que outrora era do CDS. Por que não foi ao Sanda, percebeste? Não sei qual foi a razão, mas digo já que estiveram muito bem representados, porque o Júlio Ferreira, Júlio Gorgel Ferreira, esse é o nome dele, fez uma prestação brilhante, a meu ver. É novato, não é? Nunca o tinha visto. Nunca o tinha visto. Pois. Eu creio que ele ganhou um reality show da SIC ou da TVI, que é um... Foi? Foi, acho que sim, não tenho a certeza, mas ganhou um programa qualquer da SIC ou da TVI. Não sim. sabia. Mas teve uma prestação muitíssimo boa e claramente a tentar ir buscar o ex-eleitorado do CDS, que agora vota na AD por questões de anexo ideológico, porque o CDS está lá. Tem que ser, sim. E eu acredito que hoje não, mas futuramente talvez a Nova Direita possa pensar em eleger, porque há margem eleitoral num CDS que hoje em dia se calhar vota na AD ou no Chega por falta daquilo que pretendia numa democracia cristã. Os outros dois, o ADN, a Joana Amaral Dias, acho que teve o seu melhor debate em todos os debates que já teve desde que representa o ADN, porque foi muito eficaz a chamar o eleitorado que ela própria quer chamar. Algum eleitorado do Chega, algum eleitorado abstencionista que está farto disto tudo e que acha que isto é tudo uma cambada de corruptos e a falar na questão do saco azul. Portanto, acho que ela foi muito eficaz nesse aspecto, no discurso antissistema, mais até em determinados aspectos do que o próprio André Ventura. E por fim, numa ótica mais radical de discurso, mais na extrema-direita, não é? O Erct, naquela intervenção inicial, o eleitorado mais radical, mais extremista, aí certamente se reviu nas palavras do Rui Fonseca e Castro, nomeadamente porque eu acho que ele foi muito inteligente a começar o debate com a questão do 25 de Abril e da sua detenção, que claramente é o que dará a possibilidade ao Erct de eventualmente eleger nestas eleições. Se eu antes acabou do 25... por ajudar o partido. Se faz forem votar nele, não é? Se eu antes do 25 de Abril achava impossível o Erct eleger, depois do 25 de Abril já viste mais hipóteses. continuo a achar complicado ou de se tornar execuível, mas acho que essa possibilidade existe. Só para concluir, acho que JPP e ADN têm a possibilidade de eleger, JPP pela questão regional, ADN por Joana Amaral Dias, e depois diria que, dependendo dos acontecimentos, futuramente, Nova Direita, o Erct ou o Volt. É assustador para mim. Joana, tens 30 segundos. Queres falar sobre o Papa ou sobre isto? Não, quero só dizer isto. Acho assustador para mim. Nós vivemos num país onde é isto. Pode eleger porque foi detido no 25 de Abril com tudo aquilo que fez e com tudo. Bem, acho assustador. Não é Quer que dizer, não é por isso, é o mediatismo. Sim, mas ou seja, eu reparo, eu tenho 26 anos, eu nunca me lembro de Roberto ter aberto no telejornal. Na boleia desta ideia, não é? E queria também dizer que nesta campanha está a conseguir passar muito pelos pingos da chuva todos os crimes que foram cometidos pelas pessoas que fazem parte do Chega e que Rui Tavares conseguiu fazer. Parece-me que eu voto no livro. Não, mas quer dizer, às vezes, mas eu não sou militante do Livre. Ou seja, não sou militante do Livre. Muito bom. A questão é, o meu voto não é sempre do Livre, nem sei o que é que vou votar agora. Mas o que eu quero dizer é que Rui Tavares teve uma saída brilhante que picou muito André Ventura, que foi a saída de, antes de irem para intervalo, Rui Tavares percebe que vai para intervalo e manda uma bucha sobre e relembra todas as pessoas que cometeram crimes, desde as malas à prostituição de menores, e André Ventura ficou completamente full e picou-se muito gravemente com o jornalista Carlos Daniel. E queria também dizer uma coisa, que é, em campanha eleitoral, o partido da oposição tende a tornar o país muito mais negro do que aquilo que ele é, e o país que está o partido que está no governo tenta fazer uma campanha positiva. Portanto, há uma campanha negativa do lado da oposição, tentar denegrir o estado do país, e de quem está no governo de tornar o país uma coisa muito melhor do que aquilo que é. É interessante ver Pedro Nuno Santos a trocar de lado e Luís Montenegro a trocar de lado, e vai ser muito interessante perceber como é que eles vão fazer se trocarem agora realmente de lados a partir de 18 de maio. Vamos esperar para ver. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Brás e Gonçalo Sousa. Voltamos todas as sextas com um novo episódio e estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo no YouTube e em podcast, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.